Com as negociações de Lula para acomodar partidos do Centrão, a Câmara segura pautas econômicas e deve votar projetos de deputados e medidas provisórias nesta semana. Na sexta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, vão ocupar cargos na esplanada dos ministérios. Antes, Arthur Lira entregou a Rodrigo Pacheco o texto da reforma tributária aprovada na Câmara. E a expectativa é que a proposta comece a ser analisada por comissões no Senado. Agora vai, João Pedro Melo, quanto tempo para essa tramitação, para as discussões? E quem é que assume cargos nos ministérios? Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, realmente essa é uma questão que a gente já vem tratando há algum tempo, né? Essa troca de ministérios, quem assume cargo na esplanada dos ministérios, como que vai funcionar de fato essa questão. E esse é um ponto delicado que obviamente entrou em discussão ao longo desse fim de semana, né? A gente teve aí essa questão de reuniões, na verdade, entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, membros aí do Centrão, que o presidente Lula não gosta de chamar assim, né? Diz que está conversando individualmente com os partidos, mas a ideia é exatamente tratar a respeito aí dessa questão de cargos. Sobre o texto da reforma tributária, ele está no Senado Federal, expectativa de que tem um longo trâmite aí pela frente, como a gente já vem falando ao longo dos dias aqui na programação, porque no Senado ele vai passar por duas comissões, uma comissão especial e outra que é a Comissão de Constituição e Justiça. Esse é um texto que ele vai demorar bastante porque tem audiência pública, debates temáticos a respeito aí dessa situação, então de fato vai demorar. O Senado quer aprovar até o final desse ano. Se isso será possível ou não, é uma questão que a gente, obviamente, vai acompanhar ao longo dos próximos meses, né? Mas a Câmara dos Deputados segue dedicada a aprovar mais uma vez a nova regra fiscal. E aí a gente fala a respeito desse tema porque ele teve a votação adiada recentemente por falta de acordo entre os líderes partidários. E esse é um tema que está diretamente ligado à questão relacionada aos ministérios. Por quê? Os parlamentares decidiram que vão barrar a tramitação desse texto enquanto não tiver a chamada reforma ministerial, ou seja, essa troca do presidente Lula nos principais ministérios do governo federal. Bom, o ponto central da divergência é a participação de alguns dos partidos do Centrão nessa reforma ministerial. Isso porque alguns parlamentares reclamam que não estão sendo consultados, de repente não foram ouvidos a respeito desse tema e, portanto, estão travando a votação desse projeto. Publicamente, membros do governo afirmam que as mudanças são assuntos exclusivos do presidente Lula. Só que ele afirmou que não tem pressa para concluir essas alterações e que elas serão feitas com cuidado e que ele só vai decidir o destino tanto do Republicanos quanto do Progressistas quando voltar da cúpula da Amazônia. Os dois partidos já fizeram então as indicações dos nomes dos possíveis novos integrantes do governo, sendo que o Republicanos indicou o deputado Silvio Costa Filho e o PP definiu André Fufuca, outro deputado federal. Falta agora definir qual será o posto de cada um deles, e aí a gente já vem falando quais são as questões que o Centrão está de olho aí há algum tempo. Um é o posto de presidente da Caixa, né? O outro seria aí, de repente, o Ministério do Esporte. União Brasil também negocia um nome que possa comandar a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. E essas são as questões, então, que estão relacionadas aí ao Centrão. E, obviamente, por último, não posso deixar de falar do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse que é um ministério que tem ali o Bolsa Família, tem um grande orçamento. Hoje é comandado pelo senador Wellington Dias. Então, esse é um posto que o Centrão está de olho e, de fato, está tentando aí buscar alguma relação para, de repente, conseguir aí entrar no governo do presidente Lula. Agora, rapidinho, João Pedro, em relação ao arcabouço fiscal, o que há nesse momento é uma decisão de esperar. Porque com as trocas ministeriais, a possibilidade de o governo conseguir algum voto, e todo voto faz diferença nessa hora para aprovação do arcabouço. Esse assunto não foi à pauta exatamente porque o governo sabe que não tem a quantidade de votos segura necessária para aprovação. Com troca ministerial, quem sabe um votinho ou outro, é essa a lógica. Não tem previsão ainda para o arcabouço fiscal ou tem? Necessariamente acontecem as trocas ministeriais e aí logo na sequência coloca-se em votação?
Essa é a ideia, viu, Sheila, com relação a essa questão. Por quê? Porque os parlamentares estão querendo cargo. Se não tem cargo, não tem votação. A partir do momento que se tem o cargo, aí sim você garante uma aprovação a essa matéria, ou garante pelo menos que ela possa ser pautada, né? Já que por falta de acordo, por falta dessa reforma ministerial, nem na pauta esse texto está ainda. Então a tendência é de que, assim que seja feita essa reforma ministerial, o presidente Lula consiga garantir os votos para aprovar esse texto. Isso pode ser nessa semana, pode ser daqui a um mês, tudo depende, obviamente, da vontade do presidente Lula. Agora é interessante ver, né, o presidente do PP, Ciro Nogueira, pouco antes de eu entrar em férias, estava no Canal Livre da Band dizendo o quê? Reafirmando categoricamente que o PP não estaria na base desse governo. Isso é bom para a gente ver como funcionam as coisas, se envolvendo o Centrão, principalmente em todos os governos. Claro, não dá para comprar pelo valor de face, né? É. Valeu, JP. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Valeu, até. Bem, no fim de semana, pelo menos 3 ministros se manifestaram sobre essas negociações do governo com o PP e com republicanos para ampliar a base aliada. Entre eles, o vice-presidente e titular do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo ele, não houve até o momento nenhuma conversa com o presidente Lula sobre o assunto. Eu não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito. Mas vamos conversar. Cargo de ministro é de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir, é ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, por sua vez, afirmou que cabe ao presidente Lula decidir sobre as trocas na esplanada. O João Pedro falou agora há pouquinho, né? Segundo Wellington Dias, a prioridade é a governabilidade. Eu e qualquer dos que estamos no governo sabemos, confiamos inclusive que é o presidente Lula quem tem que fazer duas coisas. Primeiro, todo o apoio para ele, para que a gente tenha sim uma base política que garanta estabilidade política. Isso aqui é bom, não é para um governo, é bom para um país. Ao lado de Wellington Dias, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse defender a entrada do PP e do Republicanos no governo e que Lula sabe da importância da área social, que classificou como o coração do governo. Tanto ele quanto eu defendemos a entrada desses dois partidos no governo, não é? E vamos aguardar, mas temos a certeza que o presidente Lula cuidará bem do seu coração.